Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês. Vocês que conservam a fé viva e a vida e a consciência pura diante do Deus Altíssimo. Um instantinho só, por favor. Muito bem. Então, você que tem sido leal, fiel a Deus, você tem vivido na justiça, você tem vivido de acordo com a palavra de Deus, você tem a sua consciência limpa, você tem na sua consciência paz. E mesmo assim, você vem sofrendo as consequências do juízo, digamos assim, um juízo. Pelo menos assim nós entendemos, porque na época de Abacuque foi assim. Deus impôs ao povo dele, ao povo escolhido, mas que estava caído nos seus delitos e pecados, Deus lhes impôs o quê? Um terror, inimigos. Houve também uma pandemia, só que essa pandemia era a Babilônia, que veio sobre Israel e levou o povo, especialmente de Jerusalém, cativo para a Babilônia. Então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram enfermas, muitas pessoas passaram fome, muitas pessoas tiveram problemas gravíssimos, que é o que nós temos visto hoje diante dessa pandemia. A pandemia que está sobre o mundo tem feito as nações de joelhos por conta de estarem sofrendo as consequências econômicas, consequências graves políticas, consequências graves de fome, desemprego e etc, e etc. Então, as pessoas que estão vivendo numa consciência de fé limpa, pura, elas perguntam, meu Deus, por quê? O que eu fiz de errado? Ou o que é que eu estou fazendo de errado para sofrer essa situação? Os negócios meus estão mal. O que eu vou fazer nessa pandemia? O Senhor não é comigo? O Senhor não fez promessas? Foi o mesmo que o profeta Abacuque falou com Deus. O Abacuque disse, peraí, Senhor, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Até quando? Essa situação, parece que o Senhor não está fazendo nada. Parece que o Senhor está simplesmente assistindo o teu povo sendo levado para o cadafalso. Essa é a realidade. Só que depois, quando Deus responde ao profeta, ele diz, olha, isso aí é por causa do povo, o meu povo que eu escolhi, que está vivendo no pecado. Ele está vivendo no pecado e não quer se arrepender. Ele está vivendo no pecado e não está nem aí para mim. Ora, eu não posso aceitar uma situação dessa. Então, eu fiz vir sobre ele inimigos, e inimigos ferozes, para que eles conhecessem que comigo não se brinca. Comigo não se brinca. Então, o povo de Israel, o povo escolhido, sofreu derrotas, fracassos, mas desastrosos por conta do seu pecado. Eles estavam ofendendo a Deus, insultando a Deus com as suas práticas pecaminosas. Então Deus suscitou inimigos que viessem e os fizessem se humilhar. O profeta não estava entendendo até então, quando
Aí Deus explicou para ele por que vinha os inimigos, por que os inimigos estavam vindo. E talvez seja essa situação que você está enfrentando. Você está vivendo assim uma vida limpa, reta, mas a pandemia está aí, vem para todos. Não se preocupe, veio para todos os que têm sido infiéis para com Deus. Fique tranquilo, você está vivendo na fé, você está vivendo na santidade, você está vivendo no temor do Senhor, sua consciência é limpa diante de Deus, então você pode ter certeza que Deus é contigo. Essa pandemia não é para você, mas a pandemia caiu sobre o mundo inteiro, não é? Está caindo sobre o mundo inteiro, então todos sofrem, de uma forma ou de outra sofrem, mas aqueles que têm sido leais, fiéis a Deus, vão ser salvos. Vão ser salvos. Graças a Deus. Mas os que estão vivendo no pecado, aqueles que se dizem cristãos, que dizem que estarem na fé, mas estão sofrendo as consequências, obviamente que Deus está mostrando apenas um chazinho do seu juízo, o juízo que virá em breve, porque isso não é o juízo final, é um dos juízos, digamos assim. Como aconteceu com o povo de Israel, acontece hoje com o povo que se diz cristão. Se diz cristão quando está na igreja, quando está fora da igreja, não tem nada de cristão. Então, amiga e amigo, fique tranquilo, se você está vivendo na fé, você tem até o direito de invocar a Deus e fazer prova com Ele. Você tem até o direito de chegar, meu Deus, eu não aceito isso não, isso aí está errado. Eu estou vivendo na justiça. A minha consciência não tem nada que me acuse. Eu vivo uma vida de paz, de sossego. Eu vivo uma vida justa, correta. Então, você pode ter certeza que Deus vai guardar você. E para você reverter essa situação, então você tem a fé viva, atuante, aquela coragem, aquela convicção pessoal para até fazer uma prova com Deus. Meu Deus, eu não aceito isso, essa situação. Se o Senhor é conosco, se o Senhor é comigo, então eis-me aqui no teu altar. Você pode chegar e invocar a Deus e até fazer prova dele, porque o salmista diz, provai ao Senhor, porque Ele é bom. E Ele mesmo disse, provai-me. Então você pode provar a Deus. Agora, se você está sofrendo as consequências da Covid-19, aí você está gemendo, e você sabe que está vivendo no pecado, essa Covid é para despertar a sua fé, para você se voltar para Deus, para você se arrepender, para você pedir misericórdia. Ó Deus, tem compaixão de mim, eu errei, eu tenho errado, etc. Você vai para o altar para se consertar com Deus. Você vai para se consertar com Deus, porque essa situação que aí está é para realmente despertar ou punir aqueles que dizem crer em Deus, mas viver uma vida como se crescem no diabo. Essa é a realidade. E por isso essa pandemia, por isso esse juízo. Quer dizer, em meio ao pecado daquele povo de Israel e o iminente cativeiro, ele se sente ou se sentia como se Deus não estivesse nem vivo, como se Deus omitisse aquela situação. Só que era Deus mesmo que estava promovendo aquilo, permitindo aquilo, justamente para chamar a nação
a prestação de contas, digamos assim, do seu pecado. O profeta Abacuque, certamente, não sabia disso. Quando Deus, então, falou que fui eu que enviei esse grande exército contra Israel, por causa do seu pecado. E Deus fala, conversa com o profeta. E no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4, se eu não me engano, Deus fala: todavia o meu justo viverá pela fé, pela sua própria fé. Quer dizer, a fé é algo que justifica cada um é justificado pela sua própria fé. Se a pessoa está vivendo na justiça, ela pode ficar tranquilo que ela não vai ser penalizada por essa pandemia, mas se ela está vivendo na injustiça, ela vai sofrer as consequências. É isso que Deus está falando para o profeta, através do profeta, para o povo de Israel. Então, o profeta Abacuque, no capítulo 3, ele então reconhece que Deus era que Deus é glorioso, porque ele diz assim: ainda, aquele texto glorioso que diz: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que os animais foram roubados do curral, estavam guardados, foram roubados, ainda que aconteceu isso, aconteceu aquilo, todavia eu adorarei o meu Senhor, o meu Salvador, eu engrandecerei o seu santo nome. E quem está vivendo pela sua fé na justiça de Deus, fica alegre porque sabe que o Senhor é o seu pastor, que nada vai lhe faltar, que o Senhor vai lhe guardar, lhe proteger, vai lhe conduzir para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas de descanso. Minha amiga, meu amigo, cada um sabe de si, é ou não é? Cada um tem a sua própria fé e cada um invoca a Deus de acordo com a sua própria fé. Se a pessoa está vivendo no pecado, tem fé, mas está vivendo no pecado, então ela tem que se voltar para Deus, se converter para Deus, voltar para Deus através do arrependimento, para resolver esse problema. Se ela está vivendo na fé, de acordo com a palavra de Deus, se ela está vivendo na santidade, na justiça, então ela pode ficar tranquilo porque Deus é com ela. Você pode ficar tranquilo que Deus é contigo. Só fica tranquilo se você estiver vivendo no pecado. Aí a coisa pega. Aí você tem que correr para o altar, se consertar com Deus, fazer um voto com Deus, e, enfim, resolver esse problema aí que você está vivenciando. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. E domingo nós vamos ter aquela grande concentração de fé em que as pessoas vão fazer um pacto com Deus, vão fazer um grande desafio, vão fazer como fez o profeta Elias. O profeta Elias foi com tudo para o altar. Havia falta de pão, havia falta de água, o povo de Israel estava sofrendo sensivelmente, então ele foi e fez um desafio aos deuses de pau, de pedra, de metal, a Baal e aos Baalins. Ele desafiou todo o inferno e provou para o povo daquela época que só o Senhor é Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.